Bom, galera, estou aqui de volta para fazer um tutorial que é uma complementação do CleanFlight para você fazer os ajustes do seu Mini, né? O BLL vai ser o tutorial do BLL Switch, que é a configuração do seu ESC. Um ESC bem configurado, ele vai deixar seu Mini muito mais forte, muito mais estável, muito mais preciso. Então eu achei interessante também tentar dar uma explicada aí, tirar as principais dúvidas aí do pessoal, de quais configurações é interessante usar, quais não, enfim, vou dar uma explicada aí para vocês. Primeira coisa é baixar o BLL. A gente vai aqui no Google para colocar BLL Switch Download, certo? BLL Switch WordPress. Aí esse bichinho aqui, faça o download dele onde você quiser. Bom, depois que você fez o download do BLL Switch, vamos precisar de como conectar no seu ESC. O ANES 32 e outros controladores, eu não tenho certeza se o CC3Z faz isso, mas com o CleanFlight mais novo ou com o Betaflight, você pode conectar em a maioria dos speed diretamente da controladora. Outras, caso você não tenha isso, tem um USB Link, um USB Programmer do próprio Speed, que você pode conectar. Você conecta o cabinho que vai da controladora, né? Você conecta nesse USB e esse USB se liga no computador. Então você vai conectar ao BLL Switch. E também você pode fazer com o Arduino, tanto o Nano quanto o Arduino Uno, né? Você pode conectar. Tem também tutoriais aí na internet explicando como conecta. Então, a primeira coisa é saber como conectar o seu ESC na controladora, no computador, né? Feito isso, feito o download e abrindo o arquivo aqui que nós vamos mostrar agora, aí você já pode fazer a configuração. Então, esse meio termo eu não vou aprofundar não, para não ficar muito longo esse tutorial, porque é muito individual de cada speed. Mas qualquer dúvida, se você tiver e não conseguir, pode entrar em contato, pode comentar aí que a gente tenta ajudar ao máximo. Bom, instalado aí, você descompactou o BL Switch, abriu ele, vai ser essa telinha aí. Vai ver um punhado de númerozinho, fala, nossa, que coisa louca, mas ele é bem simples de mexer, assim. Você não tem que mexer muita coisa para voar não. Claro que tem alguns caras que fazem alguns ajustes mais complexos e tal. Enfim, eu faço bem o basicão mesmo e funciona bem. Provavelmente se você fizer alguns ajustes mais finos aí, você vai conseguir um melhor resultado, mas pode ser mais complicado. Enfim, a gente tem as opções dele aqui. Primeiro, selecionar o tipo de microchip que usa, se é Silabs ou Atmel. Isso depende do seu speed. Por exemplo, no caso do Little B é Silabs. No caso de DYS, o BL20 ou SN20 é Atmel. Então, dependendo do seu speed, você vai selecionar BLL ou Atmel. E o tipo que você está usando. No meu caso, eu vou usar a controladora própria SP Racing para fazer a comunicação, né, entre o Speed e o BL Switch. Então, no meu caso do Little B, ele é CleanFlight Silabs. Se você tiver outro que é o Atmel, você vai colocar Atmel. Ou se você estiver usando um USB, Arduino, aí vai de acordo com o que você está usando. Você pode ver aqui que tem Arduino USB Link, AfroTunes, ou seja, cada USB usa de um jeito. Então tem um manualzinho aí, inclusive na pasta aí que você descompactou do BL Switch, tem um manualzinho, um PDF, com todos os speeds que ele aceita, mostrando o que deve ser feito, se é Silabs, se é Atmel,
que USB que tem que usar, como configurar o Arduino, enfim, é bem completo. Se você quiser dar uma olhadinha, pode conferir aí no download que você fez do Belly Switch. Enfim, vamos conectar agora. Então conectamos aqui no meu caso a CleanFlight. Eu venho aqui embaixo, seleciono a COM. Isso aqui, observa aqui que é a mesma COM que estava o CleanFlight. Então você toma cuidado se o seu CleanFlight está aberto ou não, porque se estiver aberto, pode dar problema. Então fecha, o ideal é fechar o CleanFlight mesmo e abrir só o Belly Switch. E conectei. Quando eu conectei, aí nesse momento eu vou ligar a bateria do Mini, da controladora, né? Bateria principal. E aí eu vou dar um check. Ele vai já checar e já mostrar todos os Little Bees. Tá vendo aqui que já está na última versão, 14.6. Ele mostra aqui também qual que é a diferença de um para o outro. Por exemplo, o Master aqui, a direção do motor está normal. Esse aqui está reverso, o 2 e o 3 está reverso, o outro é normal. Então já te dá um resuminho. Enfim. Então ele está lendo aqui o motor 1. Né? Você pode até colocar o nome se quiser. Motor 1, mas está ESC1. Primeira coisa que você vai fazer, se você ainda não usou o BLL, faça um update. Faça o firmware. Basicamente eu vou fazer aqui colocar só um aqui. Certo? E faço um flash firmware. Você vai selecionar aqui, ele já mostra o seu speed, na maioria dos casos. Se não mostrar, você vai procurar no manual qual que é o compatível com ele. Vai colocar a versão que você quer, ou a última versão compatível, e apertar OK. Apertou OK, apertou Yes, ele já vai fazer a atualização. Como já está atualizado, ele não vai fazer nada. As configurações do speed ele não perde. Então se você já está com ele configurado, ele não vai perder nenhuma configuração. Então ele está testado, tal. Lembre-se novamente de remover todas as hélices. Eu esqueci de avisar isso no começo. Remova todas as hélices antes de fazer antes de conectar, inclusive, não é nem só o firmware. Antes de conectar no BLL, remova todas as hélices para ter certeza. Bom, fez a atualização, mostrou novamente, enfim. Agora eu vou mostrar o que a gente tem que configurar. Essa parte aqui eu não mexo em nada, né? São aqueles ajustes finos que eu te falei, que um ou outro mexe uma coisinha aqui, mexe uma coisinha ali, que pode dar alguma performance, tanto para melhor quanto para pior. Então eu deixo tudo padronizado. Esse motor direction é importante, que é o que? A direção da rotação do motor, ou seja, você está rodando sentido horário e anti-horário. Então, de acordo com a tabelinha lá, com aquele imagem lá do quadro, você sabe qual que é os motores que tem que rodar, o horário ou anti-horário, né? No caso, o motor da frente da esquerda é horário, né? E o da direita é anti-horário. E assim por diante. O de baixo à esquerda é anti-horário e o da direita é horário. Então, esse daqui você vai acabar decorando essas movimentações com o tempo, somente para saber que você vai usar, enfim. Só lembrando também, não sei, acho que isso é meio tranquilo, mas você tem que lembrar que a gente tem hélices horárias e anti-horárias. Então você tem que colocar a hélice horária no motor que roda sentido horário e as anti-horárias no motor que roda sentido horário. Se você inverter por um acaso ou colocar errado, o seu Mini, quando você for decolar, ele vai cair na hora. Ele vai ficar meio louco, não vai saber o que está fazendo, então toma cuidado com isso. Enfim, se você está rodando o motor lá, no caso aqui estamos no motor 1, e ele está rodando sentido, por exemplo, ele tem que rodar sentido horário, ele está rodando sentido anti-horário, você vem aqui e muda aqui para Reversed, certo? Fez isso, colocou o Ride Setup e está configurado. Ou vice-versa, se tiver reverso, rodando no sentido anti-horário ou horário, ou seja, você tem que arrumar de acordo com o motor que você está usando. Lembrando aqui que as configurações do motor 1, 2, 3, 4 é igual às configurações dos motores do CleanFlight, né? Demark Compensation eu coloco low, que é o padrão. Você está vendo default aqui, low.
Damp de light, o PWM frequência eu coloco damp de light, que também é o padrão. Alguns speeds não vêm damp de light por padrão, então toma cuidado com isso. Essa é uma configuração bem importante, que vai te dar mais performance. PWM eu coloco padrão off. Motor time eu também coloco padrão médio. Tem gente que coloca médio high, outros colocam médio low, então isso aqui é meio opcional, você seleciona, eu coloco o padrão. O center também não tem nem como mexer, mas é o centro do tem como mexer sim, né? Tem, mas é o centro do motor, do ESC, né? Então eu deixo também padrão, não mexo. Input polaridade também não mexo, deixo do jeito que tá. Essas três opções, beep string, beacon string e beacon delay, isso aqui é interessante, que é uma redundância, porque a gente sabe que os mini às vezes caem numa moita assim e ele some, simplesmente desaparece, como se tivesse ido para outra dimensão, né? A gente procura, tem muitos casos de gente que está procurando até hoje e não achou. Então o beep, o buzzer, é uma coisa importante para procurar. Então todos devem ter buzzer aí. E isso aqui é uma redundância, porque a gente coloca aqui no beacon delay 1 minuto, ou seja, após 1 minuto, 1 minuto do motor desligado, ou seja, o motor sem acionar nada, desligado, ele vai começar a bipar, como aqueles bipzinhos que dá quando você liga o drone. Então, e aqui esse beacon string, beep strings, aqui é a força, ou seja, basicamente a altura que vai bipar isso. Eu coloquei esses padrões de 120 e 200 por causa do que eu peguei lá naquele site do Oscarling. Então eles colocaram lá esse valor, eu acabei colocando. Mas se você colocar mais alto, maior valor, vai bipar mais alto, menor valor vai baixo. Enfim, essa altura aí eu acho razoável. Eu já encontrei minas assim que meu buzzer pifou, quebrou, e acabou que eu encontrei só por causa do barulho dos motores. Então é uma função interessante, muita gente não usa, eu aconselho todo mundo a usar. E automático, esse valor aqui de 1, 2, 3, 5, eu coloco 1 minuto, ou seja, 1 minuto sem funcionar o drone, com o motor, com a bateria ligada, ele vai começar a bipar. PPM min throat, PPM max throat, aqui, esses valores aqui dependem da calibragem do seu speed. Então isso aqui você não se preocupe, deixa o valor que estava, que está aí. Depois que você calibrar, sempre que você calibrar, ele tiver alguma diferencinha, esses valores vão mudar. Então não se preocupe com isso, pode deixar padrão. Então basicamente, recapitulando, lembrar de estar damp de light, demag low, motor, a direção do motor, se você não inverter os fios, que eu acho melhor por aqui, tem gente que prefere inverter os fios, então por aqui eu acho melhor. Então você inverte aqui para colocar a direção correta. E as opções todas padrão, você colocando aqui em cima, você vai ver que a opção default, né, no caso aqui off, todo mundo tem as opções padrão. Então eu deixo tudo na opção padrão. A única coisa que eu não deixo na opção padrão é esse beacon delay, esses três itens aqui, beep string, beacon string e beacon delay, que é o buzzerzinho. O resto tudo padrão. Aqui não está no padrão, mas é o padrão do speed quando você calibra ele. As demais funções eu não uso nada. Então se alterou alguma função aqui, você colocou o write setup, ele já viu que ele não tem nada para escrever, então ele até dá um aviso que não tem nada para escrever. Correto? Feito isso, você desconectou, pode desligar a bateria, ele vai bipar, ele vai reiniciar, né, no caso o mini, como se estivesse ligando, e tá tudo configurado. Então você viu que ele é bem simples as configurações dele, não tem muita coisa não, só tomar aquelas precauções de deixar tudo no default e ajustar só o que você realmente precisa. E no demais eu espero assim ter ajudado aí. Eu acho que a principal, acho que o mais difícil, o mais complicado do BL Switch, na verdade, é conectar no BL Switch. Caso você tenha clean flight com os speed mais comuns, mais populares, né, não vai ter muita dificuldade. E caso você tenha um speed assim meio antigo,
ou que não seja tão comum, não consiga conectar, ou talvez, eu não sei se CC3D conecta, que eu não testei na época que eu usava o CC3D, ainda não tinha essa função, era só pelo cabinho USB. Ou seja, você vai ter que usar ou o cabinho USB do seu Speed, né, ou Arduino. Então, caso você tenha alguma dúvida, pode comentar aí no YouTube. Eu estou disposto a ajudar todo mundo aí que puder, no que eu puder, no que eu conseguir, vocês podem contar comigo. E agradeço aí a atenção de todo mundo aí, e se tiverem mais dúvidas aí, mais sugestões do que vocês acham que devo fazer tutorial para ajudar, podem comentar aí, que assim que eu conseguir, eu tiver um tempo aí, você pode ter certeza que nós vamos fazendo outros tutoriais aí para ajudar todo mundo. E obrigado aí a todos, obrigado aos meus patrocinadores, obrigado a todo mundo aí, e bom voos a todos, galera.